Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui uma resenha sob a forma de vídeo desse autor aqui presente, que é o George Lukács, que escreveu Para uma Ontologia do Ser Social. Na verdade, vocês estão vendo aqui o primeiro volume dessa obra. O volume completo são 2 volumes. Vejam que é uma obra de peso, né? Ou seja, assim como para conhecer o Marx do Capital, não é qualquer um que encara ele logo de cara, né? Assim, diretamente na fonte, geralmente vão para alguns livros mais introdutórios, livros menores, e a mesma coisa a gente pode fazer com o Lukács, que foi aí o grande filósofo marxista do século XX. E para tanto, eu apresento a vocês aqui esse livro do Sérgio Lessa. Tá? É o livro A Ontologia de Lukács, que foi escrito aí na década de 90 pelo professor Sérgio Lessa, que é um professor da Universidade Federal de Alagoas. Nesse livro, o Sérgio Lessa, para explicar a ontologia de Lukács, essa obra tão profunda, tão complexa, mas de suma importância, ele nos apresenta um caminho muito interessante. Na verdade, temos ali, no início do livro, um conto que chama-se Um Resultado Inesperado. Um conto de apenas 3 páginas, onde nós somos apresentados a uma figura de uma tribo o personagem chamado Ikursk. E o Ikursk, na verdade, era uma figura, um indivíduo medroso que vivia numa tribo que tinha medo de ir caçar o tigre que estava devorando todo mundo ali da redondeza, né? E ele simplesmente faz o quê? Ele, para fugir do combate junto com seu grupo da tribo contra o tigre, simplesmente resolve construir um machado descomunal, um machado enorme, porque assim ele não iria para a guerra, né? E, obviamente, ele teve essa ideia, né? E executou essa ideia. Só que, ao executar essa ideia de construir um machado gigantesco, o que acontece? Bom, Ikursk não foi para a guerra, mas acabou fazendo o quê? Tendo que usar aquele machado para quebrar coco. E assim começa a história do Ikursk, história essa que vai perseguir o livro aqui inteirinho. E com a leitura vai ficar muito claro para vocês o porquê o Sérgio Lessa criou esse personagem. Porque logo de cara, o Sérgio Lessa ele começa a apresentar as 3 esferas ontológicas do Lukács, né? Na verdade, são as 3 esferas ontológicas do ser no mundo, ou seja, a esfera inorgânica, que corresponde à água, às rochas, enfim, aos elementos da natureza, o ser orgânico, que são os animais e plantas, também chamado de ou orgânico ou biológico, e por último, o ser social, que somos nós, seres humanos, né, dotados, para além de instinto, dotados de inteligência. E, obviamente, começa aí a aparecer esse personagem, o Ikursk, né? Ou seja, em primeiro lugar, o Sérgio Lessa vai mostrar que essa história a qual viveu o Ikursk, o guerreiro medroso, que inclusive depois de estar quebrando cocos, de repente aparece ali o tigre no cangote dele, ele com todo o medo do mundo, sem querer, deixa cair o machado descomunal que bate na cabeça e mata o tigre, involuntariamente. E aí ele é eleito o chefe supremo da tribo, porque só um guerreiro muito corajoso poderia matar aquele tigre. Então, o Sérgio Lessa começa a trabalhar as categorias do ser social através dessa figura que ele próprio criou, que é a figura aí do Ikursk, né? E assim, ele vai mostrando nessas 3 esferas ontológicas o que são esferas indissociáveis, né? Que não se separam. Vai mostrar aí
os saltos ontológicos, né? Ou seja, são as rupturas de um ser para o outro, porque afinal de contas a vida surgiu no mundo inorgânico e através de um salto ontológico aparecem os primeiros seres vivos, né? Os animais, as plantas, e aí um novo salto ontológico que aparece nós, seres humanos, portanto, seres sociais, que precisamos viver em coletividade, né? Ou seja, o salto ontológico é a verdadeira ruptura com a continuidade normal. E, para tanto, o Sérgio Lessa apresenta aí, já no capítulo 2, a categoria do trabalho, categoria fundamental na obra do Lukács. Ou seja, Lukács nos apresenta aqui o trabalho como a atividade primeira da vida humana. E não só primeira, como uma atividade fundamental da vida humana. Afinal de contas, tudo aqui que nós temos em torno de nós é fruto do trabalho humano, né? Esses livros foram... Não existe pé de livro na natureza. O livro tem que ter o quê? A relação do ser humano com a natureza, o ser humano alterando a natureza e construindo seus objetos. No caso aqui, livros. Seja livro, seja estante, seja parede, seja casas, carros, são criações humanas. Portanto, a importância aqui do trabalho, da categoria do trabalho. E lembrando, o que é uma categoria? Categoria é uma forma de ser, é aquilo que o ser é. E, obviamente, na categoria do trabalho, o ser humano para trabalhar pode até não perceber, mas ele tem que ter prévias ideações, ou seja, antes de fazer, o ser humano pensa. Não existe aquela coisa de, eu fiz sem pensar. Não. Você pode ter pensado de forma equivocada, rápida, mas nós sempre pensamos para executar, para realizar ações. Ou seja, nós somos movidos por pré-ideações. O sujeito, para criar objetos, ele primeiro pensa no objeto e depois faz o objeto. Ou seja, começa a aparecer aqui as categorias do Lukács no livro, ou seja, a teleologia e a causalidade. Teleologia, estudo dos fins, né? Telos, fins, finalidades. Ou seja, o ser humano é um ser que projeta ações, um ser que tem finalidades, né? Ou seja, o ser humano, para criar as coisas, ele estabelece o quê? Fins, objetivos. Portanto, e ao estabelecer esses objetivos, né, ele os realiza na prática. Daí os nexos causais, ou seja, as causalidades. E assim, gente, o Lukács vai nos dando aqui a configuração do que é o ser social. E tudo isso o Sérgio Lessa apresentando aqui na sua obra introdutória do Lukács, né? E assim nós vamos ver que esse ser humano é um ser que tem consciência, que produz novas teleologias, ou seja, novas finalidades. Não confunda teleologia com teologia, são coisas diferentes, né? Nos mostra que o ser social é um ser que tem necessidade de convívio, né? E, além de tudo, é um ser que se reconhece na própria história, né? Que ele faz a história, que, obviamente, esse reconhecimento, essa consciência, né, o ser orgânico não tem, ou seja, os animais são movidos por instintos. O ser humano, além de instinto, ele é movido também por inteligência, instinto e inteligência. Portanto, aparece aqui também o ser humano que vai objetivando objetos, ou seja, os objetos vão se alienando dos indivíduos. E nesse livro, portanto, aparece aí uma categoria fundamental do marxismo que o Lukács nos explicita, que é a categoria da alienação. Então vejam aqui, pessoal, temos aqui as traduções que vieram para o Brasil, do alemão, né? A primeira aí, entre exteriorização e alienação, o Sérgio Lessa nos mostra o professor Leandro Konder, que trabalha
com essas expressões. E abaixo ele mostra que é o Ricardo Antunes, que trabalha as categorias de alienação e estranhamento. E eu coloquei aqui abaixo a ideia de primeira alienação e segunda alienação, porque alguns autores também vão trabalhar com essa ideia, né? Então, só para mostrar que o ser humano, ao criar objetos, ao objetividade, ou seja, através da sua subjetividade, ele cria objetos, né? Ele age sobre a natureza e cria objetos. Portanto, é o fenômeno de alienação e estranhamento. E, obviamente, a figura do Kursk vai perseguindo o livro todo, né? Vai mostrando que o Kursk fez escolhas, né? E que na vida nós temos sempre que escolher entre diferentes alternativas, né? Como o Kursk era um sujeito medroso, qual a escolha que ele fez? A escolha que ele fez foi construir um machado descomunal para não ir à guerra, para não lutar contra o tigre, né? Escolheu essa opção e mesmo assim o que acontece? Acabou tendo que enfrentar o tigre, nem que seja de forma involuntária. E assim, outra coisa que vai aparecer muito importante no livro é a ideologia, né? Ou seja, as ideias, né? As ideias que compõem o mundo, né? A ideologia é aquilo que o Lukács vai entender como uma forma específica de respostas à sociabilidade, ou seja, são formas específicas de dar respostas às demandas, aos dilemas do indivíduo na sociedade. No fundo, ideologia não é uma coisa negativa. A ideologia está presente nas nossas vidas, né? Infelizmente, o que prevalece muito por aí é a ideia de ideologia como uma coisa ruim, péssima. Essa é uma má interpretação, um limitado entendimento da ideologia alemã do Marx. Mas isso a gente vai trabalhar num outro momento. Nesse momento, vamos aqui continuar falando um pouco mais sobre o Sérgio Lessa e sua obra introdutória à ontologia do Lukács, né? Porque o Sérgio Lessa vai mostrar para nós que existem dois tipos de teleologias, ou seja, a teleologia primária, que envolve a relação do ser humano com a natureza, ou seja, o ser humano, portanto, ele tem prévias ideações e, através dessas ideias, ele busca seus objetivos, ele objetiva, ele cria objetos, ele cria ações, né? Ele persegue seus fins. Então, é uma relação mais direta. O ser humano tem que conhecer a legalidade da natureza, tem que compreendê-la para conseguir realmente cumprir os seus fins. Ou seja, o ser humano, para fazer uma cadeira, ele tem que ter serrote, tem que ter madeira, né? Tem que ter os objetos necessários e ter um conjunto de ações, ou seja, os nexos causais, aos quais, se ele não realizar devidamente, corretamente, se ele tiver um malogro, se ele tiver, portanto, uma frustração aí, uma má execução durante o percurso, ele tem que voltar tudo para trás e começar tudo de novo. Então, na teleologia primária, as relações são diretas. E aí, você tem, para além disso, a chamada teleologia secundária. O que é isso? É quando o ser humano se relaciona com outros seres humanos. Portanto, entra aí a questão da ideologia, ou seja, entra o diálogo, entra a persuasão, entra a fala, entra as leis, portanto, aparece o direito, a ordenação da sociedade, entra as disputas de ideias. Portanto, na reprodução da vida social, tudo isso está envolvido. Portanto, o Lukács tem uma obra fundamental para nós, que é a ontologia do ser social. E, para além dela, temos também aqui a estética, né? Então, veja, o Lukács, ao desenvolver esse estudo sobre o ser, e não um ser qualquer, e sim o ser social, né? Se depara com uma ontologia.
Que ontologia? Do ser humano, portanto do ser social, né? Que esse ser humano no mundo tem as suas dimensões ética e estética. E vejam, e é assim que o Sérgio Lessa nos apresenta esse livro, né? Aliás, a figura do Kursky é uma figura que ele próprio criou, né? Ou seja, não é nenhuma mitologia nórdica ou russa. Esse pequeno conto foi uma criação do próprio Sérgio Lessa. Portanto, nesse caso, ele é o criador não só do livro, mas o personagem de Kursky, né? E o Kursky é a criatura que inclusive nos auxilia para entender essas categorias fundamentais aqui do Lukács. Então fica aí o convite para conhecer o Lukács, que, repito, é o melhor, é o grande filósofo do século XX. Ou, como outrora já disseram aqui na editora Boitempo, né? É o Galileu do século XX. É isso, pessoal. Fica aqui o convite para ler a obra do Sérgio Lessa e, a partir dela, mergulharmos aqui no Lukács.